Oi, e aí? Nesse vídeo eu quero responder a seguinte pergunta: a Terra é um referencial inercial? E por que ela é importante, né? Bom, vamos lá. Primeiro, no estudo lá da dinâmica clássica, quais são as três leis de Newton, né? A primeira lei de Newton, ela reafirma o princípio de inércia e apresenta o conceito de referencial inicial. A segunda lei de Newton define a força, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ou a derivada do momento no tempo. E a terceira lei de Newton, quando eu disse, voltando aqui um pouco, né? Quando eu disse ou, é a mesma coisa, né? A massa vezes a aceleração é igual a derivada do momento no tempo. E a terceira lei de Newton é a famosa ação e reação, né? A força que um corpo aplica sobre o outro é igual a que o outro aplica sobre ele, com o sinal trocado, né? Bom, então, voltando aqui para a primeira lei. A primeira lei, além de reafirmar o princípio de inércia, que os corpos permanecem parados ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que haja sobre eles a atuação de uma força, ele define essa letra bem aqui está me incomodando. A Terra é uma referencial inercial. Tá. A primeira lei de Newton, ela define o conceito de referencial inercial. O referencial inercial é aquele que está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Isso é importante por quê? Porque as outras duas leis só são válidas em referenciais inerciais. A primeira lei é a condição de validade das outras duas leis. Quando a gente está num referencial que é não inercial, aparecem pseudo-forças, né? Como é o que acontece quando você está dentro do ônibus, ele freia e você é lançado para frente, né? No fundo, não houve uma força sendo atuando sobre você, né? O que acontece é que você está tentando manter a sua inércia no movimento retilíneo uniforme, né? Mas para alguém que está no referencial não inercial do ônibus, que está freando, parece que houve atuação de uma força sobre você, porque você teve um aparente ganho de velocidade, né? Bom, então isso é a importância dos referenciais inerciais. Eles demonstram as condições em que valem as outras duas leis. Tá, ok. Aí eu faço a pergunta: Terra é um referencial inercial? Ela precisa ser, porque se não for, as outras duas leis não funcionam. Então como é que a gente estuda ela aqui? Como é que elas foram propostas de primeiro momento, né? Se elas foram propostas na Terra, como é que pode uma coisa dessa? A Terra é ou não é um referencial inercial? Ela não gira em torno dela mesma? Cadê? Eu tô com um pincel. Tem hora que ele não risca, né? Pronto. Tá aqui a Terra, tá aqui o eixo de rotação dela. Um objeto na superfície da Terra vai estar rotacionando. Então, qualquer experiência que a gente faz sobre a superfície da Terra vai estar girando. Se está girando, não pode ser um referencial inercial. Se não pode ser um referencial inercial, então não vale a segunda e a terceira lei. Não é? Não é estranho isso? Como é que elas foram propostas em primeiro momento se foi dentro de um contexto em que elas mesmas não são válidas? Vamos ver se a gente entende isso até o final do vídeo, né? Bom, para ilustrar isso, eu vou calcular essa influência do movimento de aceleração da rotacional, né? Primeiro aqui o da Terra girando em torno dela mesma. Ora, a aceleração que está envolvida aí, que todo o corpo está em movimento rotacional, é a aceleração, no caso aqui a centrífuga, né, que é para fora. Essa aceleração é ômega ao quadrado, R. R é o raio da Terra, né? Então, ômega é 2π vezes a frequência, ou 2π sobre o período. Vai ficar, como está elevado ao quadrado, né, ômega ao quadrado, 4π ao quadrado sobre período ao quadrado, vezes o raio. Raio é o raio da Terra, né? Aí eu esqueci aqui o versorzinho na direção é chapéu. Tá, ok. O período é o período que a Terra gira em torno dela mesma, né? 24 horas. Eu vou levar para o sistema internacional, vou botar em segundos, né? 3.600 segundos para cada hora. Isso aqui vai dar. Eu não sou besta nem nada, eu vou fazer isso aqui na calculadora, né? Quando a gente é jovem, a gente faz essas coisas de cabeça, mas eu tenho mais paciência para isso, não. 86.400. Quer dizer, essa frase ela não é muito boa, né? A pessoa meio que se vangloria da ausência de paciência.
comete aí uma dupla vaidade, né? Se vangloria de não ter uma virtude. Não, eu tenho paciência, só não quero prolongar demais esse vídeo, que eu faria essa conta bem devagarzinho se fosse fazer de cabeça, né? E o raio médio da Terra, lógico, o raio ele não é uma coisa... a Terra não é uma esfera perfeita, né? Nos polos ela é um pouco achatada, é um pouquinho menor e tal, mas enfim, vamos usar aqui como sendo aproximadamente 6.400 km. Ou 6,4 vezes 10 a 6 metros. Então, substituindo isso aqui, nós vamos ter 4π ao quadrado sobre 86.400 ao quadrado vezes 6,4 vezes 10 a 6 metros. Fazendo aí as contas, 4 vezes π vezes π vezes 6,4 elevado a 6 dividido por 86.400 dividido por 86.400. Isso aqui me deu 0,33, não, 0,33 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração devido ao movimento rotacional da Terra. Vamos calcular aí a diferença que isso causaria no tempo de queda de um objeto que está caindo a 100 metros de altura, partindo do repouso, quando eu considero essa aceleração e quando eu não considero ela, né? Vamos adotar aqui que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo. Ah, tudo bem, ela varia com a altura? Varia, né? Se você for calcular mesmo, tá usando aqueles a lei da força encontrada por Newton e tal, vamos até fazer isso em outro vídeo, né? Constante universal, a massa do corpo, a massa da Terra dividido pelo raio, a distância entre do centro de massa da Terra e o centro de massa do corpo ao quadrado, não sei o que, não sei o que. Você vai ver que à medida que o corpo se afasta da superfície da Terra, a aceleração da gravidade vai diminuindo. Só que esses 100 metros que eu estou adotando aqui como sendo a minha altura, não vai influenciar em quase nada, porque ele é muito pequeno comparado com isso aqui, né? Com o raio da Terra. É desprezível essa influência, né? Para você ter uma ideia, na Estação Espacial Internacional, a aceleração da gravidade não é zero. Se não me engano é 8 alguma coisa, 8, é quase 9. É muito perto da aceleração que a gente sente aqui. Só que eles têm a sensação de que estão em gravidade zero, porque a aceleração centrífuga do movimento orbital deles compensa a aceleração da gravidade. E aí eles têm essa resultante nula, né? Bom, bem, voltando aqui para nossa situação. Então eu tenho um corpo que ele vai ser lançado, tá aqui a linha do horizonte, ele está sendo lançado numa altura de 100 metros. Está sendo lançado numa altura de 100 metros. Eu vou primeiro considerar a situação canônica, em que eu estou adotando que a gravidade é 9,8 e estou desprezando a existência desse carinha aqui, né? Então, quanto tempo ele levaria para atingir o Sol, né? Bom, vamos usar aqui S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de GT ao quadrado, né? Eu vou adotar o zero aqui e, portanto, esse aqui seria o menos 100, né? Eu vou adotar o para cima positivo. Então, a posição inicial dele é 0, a posição final vai ser menos 100. É igual a... ele parte do repouso, então não tem V0. 1 meio de GT ao quadrado. Esse G ele vai estar negativo porque ele está apontando para baixo. Então fica menos 1 meio vezes 9,8 vezes o tempo, que é o que eu quero saber. Quanto tempo ele levou para cair, né? Então, corta esses dois sinais de menos, fica 200 dividido por 9,8. A raiz quadrada disso aqui é o tempo que eu quero. Esse tempo então vai ser 200 dividido por 9,8. A raiz quadrada dessa resposta. Vou pegar aqui 4,517 segundos, né? Tá, esse aqui foi o tempo onde eu desprezei a influência do movimento rotacional da Terra, né? Agora eu vou considerar o movimento rotacional e ver o quanto ele destoa desse daqui. Vamos fazer isso aqui embaixo para ficar um pouco menos carregada essa notação, né?
é um raciocínio mesmo. O que vai diferir? Eu vou usar agora um G', que vai ser igual ao G anterior menos 0,033 que a gente encontrou. Ou seja, 9,8 menos esse 0,033. A aceleração agora vai ser 9,767. No fundo, nós vamos usar essa mesma equação aqui. Ó. O raciocínio é exatamente o mesmo, só vai mudar o G para G'. Então o tempo também deve ser a mesma coisa, né? Raiz quadrada, tempo linha, vai ser 200 sobre G. Só que em vez de botar G, eu vou botar o G', que é o 9,767, que vai ser igual a 200 dividido por 9,767, a raiz quadrada dessa resposta, 4,525 segundos. Olha só. Para um corpo que está caindo a 100 metros de altura, que já não é pouca coisa, né? A influência que é o fato da gente estar desprezando o movimento rotacional da Terra vai ter no cálculo do tempo de queda dele, vai ser isso aqui menos esse, né? Pegando esses dois valores, subtraindo um do outro, vai dar 0,008 segundos. Isso aqui é desprezível. O seu tempo de reação, se você estiver usando um cronômetro para fazer essa experiência, o seu tempo de reação é muito maior do que esse tempo aqui. Você nem consegue ter esse grau de precisão. Não com experimentos de baixo custo, né? Seria ter uma coisa usando laser, enfim, uma cor mais sofisticada. Né? Isso aqui é muito pequeno. É tão pequeno que na maioria das situações cotidianas a gente pode desprezar. Por isso que a gente pode considerar a Terra como se fosse uma referência inicial, mesmo ela não sendo. Porque a influência que a Terra tem, devido ao que a gente está vendo aqui, o tamanho dela e a duração do seu período orbital, gerarem uma aceleração centrífuga tão pequena que é como se ela fosse praticamente uma referencial inicial. Porque a contribuição, mais uma vez, porque a contribuição dessa aceleração não traz efeitos que são perceptíveis na maioria dos experimentos que a gente consegue realizar. É por isso, basicamente. E tem mais uma coisa, né? A Terra não gira só em torno dela mesma, ela também gira em torno do Sol, né? Então dessa vez eu vou considerar a Terra rígida, sem movimento rotacional em relação a si mesma, e vou considerar apenas o movimento rotacional que ela tem em torno do Sol. Vamos calcular agora a influência desse movimento rotacional em torno do Sol. Aqui é o Sol, aqui é a Terra. E vamos estimar essa aceleração, ver se ela é maior ou menor do que a da aceleração centrífuga da Terra girando em torno dela mesma. Né? Bom, obviamente ela vai ter uma direção assim, né? Radial para fora. Pelas leis de Kepler, a gente sabe que o raio da órbita ele é variável, né? As órbitas são elípticas, mas a gente vai adotar que como a gente sabe que a centricidade é muito pequena, que ela é aproximadamente esférica e tal, aquela coisa toda. Nessa condição, o raio médio a distância entre a distância Terra-Sol é aproximadamente 150 milhões, ou seja, 10 a 6 quilômetros. O que em metro vai ficar 150 vezes 10 a 9 metros. Ok? Bom, e aí o resto a gente já sabe, né? O período vai ser igual o número de dias, 365 dias, vezes o número de horas, vezes a quantidade de segundo em cada hora. Isso aqui vai ser... Isso aqui não existe, né? Então isso aqui vai ser igual a 3.600 vezes 24 vezes 365. 3, vou botar aqui aproximadamente 3,2 vezes 10 a sétima segundos, é isso? 6, é isso, né? Aproximadamente isso. Então, aqui é um 9, né? Não dá pra ver, mas é um 9. Pronto, então vamos ver quanto é que dá a aceleração. A aceleração vai ser igual. A aceleração centrífuga devido ao movimento
rotacional da Terra em torno do Sol, né? Ômega ao quadrado é chapéu, vai ser igual a 4π ao quadrado 3,2 vezes 10 a sétima ao quadrado vezes 150 vezes 10 a 9. Isso aí vai dar igual a 3,2 parcial a sétima quatro vezes π vezes π. Então isso deu igual a 5,78 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado, né? Lembrando que a aceleração que a gente encontrou antes para o movimento rotacional da Terra em torno dela mesma é 0,033, ou seja, 3,3 vezes 10 a menos 2. Aqui nós encontramos 5,8 vezes 10 a menos 3. A contribuição do movimento translacional da Terra em torno do Sol é ainda menor do que o do movimento rotacional. Isso aqui, se o primeiro pode ser desprezado na maioria das situações cotidianas, o segundo, então, é que pode também, né? Ele é bem mais fraco, uma ordem de grandeza mais fraca do que o outro, né? Então é por isso que mesmo a Terra não sendo a priori um referencial inercial, estritamente falando ela não é, porque há um movimento circular envolvido, porém a influência disso é tão pequena, tão desprezível, que na maioria das situações cotidianas a gente nem vai sentir, nem tem capacidade de perceber essa influência. Então é por isso que a gente não precisa queimar os livros de física da física clássica, porque continuam sendo válidos, né? É isso, é um videozinho curto, mas eu achei que é bem interessante. E é isso, fique com Deus e até o próximo.